Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio? Nesse vídeo aqui te contar um pouquinho sobre como foi Bahia 1, Grêmio 0. E eu já fiz um vídeo especificamente sobre a arbitragem, tudo que eu penso sobre o Braulio da Silva Machado, sobre a atitude do Renato e o que pode acontecer agora na sequência. Aqui eu quero te dar mais detalhes sobre a partida em campo, é o jogo especificamente, e é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Antes, deixa eu tirar a dica da KTO, eu me quebrei na KTO e eu sempre faço essa comunicação dizendo pra galera, olha, me dei mal. Eu fui lá, apostei na vitória do Grêmio, ou pelo menos um empate, botei que o Cristaldo faria gol, fiz várias, tinha uma odd turbinada de 5 pro Cristaldo fazer gol, me quebrei, me dei mal. É assim que funciona na KTO, a gente ganha, se diverte, brinca, perde, faz parte da brincadeira esse tipo de situação. Então saiba, a KTO é pra isso. Se quiser brincar e te divertir numa dessas, se dá bem, KTO.com, não tem aplicativo, é site, usa o código JBFilho, ganha teu bônus por lá e pode brincar assim como a gente, beleza? Gente, olha só, o Grêmio perdeu na bola pro Bahia. O Bahia foi melhor do que o Grêmio o jogo inteiro, tá? Não tem como reclamar muito do resultado, assim. Se a gente olhar, o Bahia teve o Jean Lucas jogando muita bola, o Everton Ribeiro, o Everaldo, o Cauli, o Biel entrou no final e fez uma boa partida. E se a gente olhar o time do Grêmio, o Renato tenta quase que um 4-3-3, bota Dodge, Vidia Sante, Duqueiroz, faz uma linha de 3 no meio campo, abre o Edenilson na direita, Soteldo na esquerda e o Diego Costa no comando de ataque. Não dá certo. Primeiro tempo é muito abaixo. Tanto é que o Renato reconhece isso e na segunda etapa ele faz 3 mudanças de cara. Ele tira o Edenilson, tira aquela linha de 3, na verdade. Ele volta pro 4-2-3-1, tira um volante, tira o Edenilson, abre o Natan Fernandes na direita, Cristaldo centralizado, Gustavinho, tira o Soteldo, vai pro banco o Soteldo e o Gustavinho na esquerda, com o Diego Costa no comando de ataque. Dá uma melhoradinha? Pouca coisa, tá? Mas assim, ó, vamos lá. O Diego Costa foi mal. Quando entra o JP Galvão, quando tá pra entrar o JP Galvão, ele tá pior, não vai ficar pior. O Diego Costa tem um lance que ele tá na frente do cara, eu sei que ele já podia estar cansado, mas ele tá na frente do Jean Lucas, ele olha assim, ele pá, dá no pé do camarada. Eu falei, meu Deus, ele tá errando tudo. Só que se a gente olhar, o Soteldo voltava tanto pra marcar que não tinha força pra atacar. Não sei por que o Soteldo tá sem força, será que tá dormindo direito, se alimentando direito, aquela coisa que o Renato sempre fala, que os jogadores precisam ter, porque ele tava sem força pra fazer aquela situação. Do outro lado, o Edenilson extremamente discreto na ponta. O Duqueiroz, mais uma partida abaixo. Só que aí tem alguns jogadores que a gente se encantou recentemente que também estavam mal. Vamos lá, o Dodge não foi aquele dono de meio campo que foi contra o Atlético Paranaense. O Fábio, na esquerda, não teve a atuação brilhante que teve contra o Estudiantes. Só que percebe aqui, eu sempre gosto de usar esse exemplo. Pera aí, é o Fábio, é o Dodge, é o Duqueiroz, é o Edenilson, é o Soteldo, é o próprio Diego Costa. Pasmem, o Diego Costa não estava bem. Peraí, se tem 6, 7 jogadores e todo mundo tá indo abaixo do que espera-se, o que a gente sempre fala? Quando o time tá todo mal, quando toda a turminha vai mal, a culpa é do professor. Se um aluninho vai mal na prova, 1, 2, 3, beleza. Ah, mas é uma lista de 30 alunos, tá bom, 2, 3 foram mal, esses caras são mal. Se metade da turma vai mal, aí o professor não tá ensinando direito. E aqui cai sobre o Renato. Se grande parte dos jogadores não estão jogando bem, sabe, se as peças não estavam encaixando, principalmente na segunda etapa, na primeira etapa, perdão, aí é o técnico Renato. E para mim tem que ser colocada a situação do Renato. A gente vai colocar toda a situação na arbitragem, o protagonismo dos árbitros e os erros que os árbitros cometeram, que obviamente cometeram, vão ser falados, mas não dá para esquecer. O Renato chama a atenção quando ele faz aquele ato, mas vamos olhar dentro de campo, vamos olhar a escalação. Eu já tinha, e aqui é aquela questão, quando jogou contra o Estudiantes eu disse, deu certo, o Grêmio ganhou, tudo certo, vitória épica gremista. Eu não teria feito o Galdino na direita, pra mim não foi a estratégia certa, eu já iria ali com o Gustavinho. Eu não consigo entender o porquê. E o Renato poupou o Gustavinho nessa partida, aí eu te pergunto, pra quê? O Gustavinho não foi titular lá, o Gustavinho foi reserva lá. Por que ele poupou? Qual é o sentido? Qual é o sentido de mudar a escalação? Por que fazer quase que um 4-3-3? O Renato já tinha, sempre joga e joga bem num 4-2-3-1. E eu sempre disse, olha, precisa de um primeiro volante. Eu tô aqui o cara que disse que sempre precisava de um primeiro volante. Mas assim, não foi legal. Por que não foi legal? Será que treinaram bem? Será que as peças estavam ajustadas? Será que o Edenilson na ponta direita é o melhor? E eu não tô
afirmando nada, eu estou questionando, eu estou me perguntando a partir de agora, porque claramente as escolhas do técnico Renato na partida não deram certo. Aliás, se a gente for olhar, o Grêmio teve dois caras que foram bem, tá? Eu gostei muito do Rodrigo ali, de novo. O gol não é culpa dele, o gol talvez seja culpa até do Kahneman. Por quê? O Everton Ribeiro dá um passe na linha de fundo, aí o Everton centroavante, o Everaldo centroavante, perdão, para a bola, no que ele para, o Kahneman vem, mas vem de carrinho, com as mãos até se protegendo, ele foi esperto, mas se protegendo ele vem, ele dá, e aí ele passa flutuando na grama, né, passando ali na relva, e aí o cara fica na cara do goleiro. Eu senti ali naquele momento uma pequena falta de... Sabe, eu achei que dava pro Rafael sonhar com um milagre, mas ele nem foi na bola. E também, se ele pegasse ali, seria uma defesa espetacular, milagrosa, eu não vou culpar ele. Mas enfim, o Grêmio, o gol é mais responsabilidade do Kahneman do que o Rodrigo ali. De resto, o Rodrigo ele fez várias intervenções importantes e quando ele não conseguia tirar a bola, ele pelo menos estava ali atrapalhando, fechando a linha de passe e sendo uma peça útil e importante pro Grêmio. Peraí, esse cara jogou tanto tempo na Europa, ele não pode ter desaprendido. Então, nesse ponto, quero reconhecê-lo. O Rafael Cabral, não fosse ele na segunda etapa, o Grêmio tinha tomado mais, tá? Era pra ter sido 3, se não fosse 2 salvadas dele maravilhosa. Uma que o Biel vai ali de fundo e o Everaldo vem e bate de canhota, e aí ele consegue no reflexo tirar. E tem uma segunda também que ele pega mais no canto direito dele. Tem 2 defesas extremamente importantes, relevantes, pro Grêmio sair de lá apenas com 1-0 e até os últimos minutos sonhando ainda com um empate. Enfim, gente, eu sei que uma galera vai falar sobre arbitragem e eu já falei sobre arbitragem separadamente aqui no vídeo. Eu reconheço que o Braulio da Silva Machado foi mal. É óbvio, ninguém em sua consciência vai dizer que ele foi bem, até porque ele não é um bom árbitro. Agora, a gente precisa entender, o Grêmio não perdeu por conta disso, primeiro ponto. E o Grêmio, no final das contas, tem que saber, olha, o Bahia mereceu vencer. O Bahia foi superior ao Grêmio. Por quê? Será que poupar tanto e tantas vezes dá certo? Será que é o correto? Eu não estou afirmando, eu estou questionando. Eu sei que tem jogo da Copa do Brasil e eu vi o Paulo Nunes dizendo no meio da transmissão, é que assim, ó, você tem que entender que psicologicamente o jogo é desgastante, o Grêmio vem de uma Libertadores e não é só fisicamente, o mental também pesa. Cara, o Paulo Nunes foi jogador, ele tem total credibilidade pra falar nisso. Eu só tô vendo um outro lado. Tá, mas daí ferrou então. Toda vez que tiver um jogo importante pela Libertadores ou Copa do Brasil que for desgastante, eu posso esperar o pior do próximo jogo. Então, quem sabe não seria tirar todo mundo e botar todo mundo numa solução. Eu só tô tentando entender e eu insisto. Eu respeito muito a visão de um cara, tipo o Paulo Nunes, que tá dizendo, gente, tem desgaste. E se o Paulo Nunes esteve lá e eu não tive, eu preciso respeitar o cara que tá dizendo isso. Eu só me pergunto o quê? Tá, e aí, o que se faz? Qual é a solução? Vamos tentar achar uma solução, então? Vamos tentar achar uma outra saída, porque se toda vez, vamos lá, o Grêmio agora tem uma vitória épica na Copa do Brasil, não contra o Operário, mas passou contra o Palmeiras e tá numa fase avançada. No próximo jogo, então, não coloca os caras titulares, porque os mesmos caras que jogaram lá vão estar exaustos na próxima partida. Deu pra entender? Qual é a saída? Qual é a solução? Porque eu não posso me contentar e achar o seguinte, vamos falar da arbitragem, que errou, não vou dizer, vamos falar do cansaço e tal. Tá, mas e o Grêmio? Eu preciso olhar pro Grêmio, eu preciso olhar pra dentro de campo. E eu insisto com a frase, no final da história, o Bahia foi quem mereceu vencer. Isso não dá pra gente esquecer. Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.